Uma mistura de drama judicial e terror, inspirado em eventos reais. Ele conta a história de uma jovem chamada Emily Rose, que passa por uma série de acontecimentos sobrenaturais e misteriosos, culminando em um exorcismo e no julgamento do padre que realizou o ritual. A narrativa alterna entre flashbacks dos eventos antes da morte de Emily e o tribunal onde o padre Richard Moore é julgado por homicídio negligente. Emily Rose, interpretada por Jennifer Carpenter, é uma jovem estudante universitária em um pequeno vilarejo nos Estados Unidos. Ela começa a ter uma série de experiências inexplicáveis e aterrorizantes, que se intensificam com o tempo. Emily começa a ver visões aterradoras, ouvir vozes e apresentar comportamentos estranhos, como se fosse possuída por uma força maligna. Seus sintomas incluem contorções físicas, convulsões e expressões de raiva irracional. Desesperados, seus pais a levam a médicos, mas nenhum diagnóstico parece explicar suas condições. Eles acreditam que ela está possuída, e então, buscam a ajuda do padre Richard Moore, interpretado por Tom Wilkinson. O padre, que acredita genuinamente na possessão demoníaca, decide realizar um exorcismo. O exorcismo é brutal e angustiante. Durante o ritual, Emily parece lutar contra forças poderosas e sobrenaturais. Ela grita em vozes diferentes, revela segredos profundos e passa por transformações físicas aterradoras, com a sua aparência mudando, como se estivesse sendo controlada por uma entidade demoníaca. No entanto, apesar dos esforços do padre, Emily morre, e sua morte é atribuída a complicações causadas pela falta de cuidados médicos adequados durante o exorcismo. O julgamento. Após a morte de Emily, o padre Moore é preso e levado a julgamento, acusado de homicídio negligente pela morte da jovem. A acusação argumenta que a morte de Emily foi causada pela falha em buscar tratamentos médicos apropriados, já que ela não foi levada ao hospital durante sua deterioração. O advogado de acusação, Ethan Thomas, interpretado por Campbell Scott, acredita que Emily sofreu de uma doença mental grave, como epilepsia ou esquizofrenia, e que o exorcismo foi uma prática perigosa que levou à sua morte. No tribunal, o defensor de Moore, a advogada Erin Brunner, interpretada por Laura Linney, é designada para defender o padre. Erin inicialmente é cética em relação à fé e à ideia de possessão demoníaca, mas conforme o julgamento avança, ela começa a questionar suas próprias crenças e a lidar com os dilemas morais e espirituais do caso. Durante o julgamento, são apresentadas evidências contraditórias, com a defesa destacando a natureza sobrenatural dos eventos que ocorreram com Emily, enquanto a acusação foca no fato de que Moore negligenciou cuidados médicos apropriados. A história é contada através de flashbacks que revelam os momentos mais dramáticos e aterrorizantes da vida de Emily antes de sua morte. Enquanto o julgamento se desenrola, Erin se envolve emocionalmente e espiritualmente, começando a ter sonhos e visões que a fazem refletir sobre a verdadeira natureza do que aconteceu com Emily. O desfecho. No final, o tribunal decide que o padre Moore não é culpado de homicídio, mas a tragédia que envolve Emily permanece uma questão não resolvida. O filme não oferece uma explicação definitiva sobre a existência de forças sobrenaturais ou se Emily realmente estava possuída, deixando isso para a interpretação do espectador. Erin, ao final, é tocada profundamente pelo caso, e a audiência é deixada com a dúvida sobre a linha tênue entre a fé e a razão. Em um momento final, após o julgamento, há uma referência ao fato de que Emily aparentemente encontrou a paz após sua morte, sugerindo que, independentemente de ser uma possessão ou uma doença mental, ela encontrou redenção através da sua fé. Temas do filme. O filme explora a batalha entre ciência e fé, questionando até onde a medicina pode explicar fenômenos que podem ser espirituais ou sobrenaturais. Além disso, ele examina a responsabilidade pessoal e moral em situações extremas, o poder da fé e o julgamento moral e legal sobre práticas religiosas. O contraste entre os testemunhos de pessoas que acreditam na possessão demoníaca e aqueles que acreditam que Emily sofria de uma doença mental cria uma tensão contínua ao longo do filme. A história é um relato profundo sobre fé,
dor e a busca por respostas, deixando o público refletir sobre a verdadeira natureza do mal e os limites da compreensão humana diante do desconhecido.